o nosso superespaço em duas dimensões, os Mi e o férmio de Majorana, coordenada fermiônica de Majorana. Tínhamos feito, então, a expansão do supercampo, que a gente chamava de supercampo escalar matéria, então supercampo φ, a gente botou como sendo φ, mais um θ barrado psi, e aqui eu acho que a gente tinha colocado mais um meio θ barrado θ. Então, esse supercampo aqui tinha a seguinte característica: ele é um supercampo escalar do ponto de vista do grupo de Lorentz, e nós estamos tomando real. Se ele é real, essa componente é real. Como esse θ é Majorana, se esse termo aqui é real, esse objeto aqui é Majorana, tá? E esse objeto aqui é real. Se esse supercampo for complexo, então, se ele é complexo, φ é complexo. θ barrado é Majorana, então esse θ é um termo de tipo Dirac, pode ser válido. Como isso aqui é real, esse F seria complexo. Então, se o supercampo é complexo, eu tenho férmio de Dirac ou de Weyl. Se o supercampo é real, eu tenho tudo real e o campo fermiônico de Majorana. Então, nós fizemos a expansão também de um supercampo de natureza fermiônica tipo Majorana. Então, nós pegamos esse supercampo aqui e expandimos. A primeira componente dele eu chamava de psi alfa. Deixa eu pegar para vocês, José. Já que é mais fácil. Obrigado. Tá, então a gente pegou psi alfa, psi alfa, estou tirando a dependência em x dos campos, né? Tá, psi alfa, aí nós tínhamos aqui θ alfa, S, escalar, aí colocamos aqui θ barrado, θ barrado, gama 3. Isso. Aqui. Então, esse cara aqui é um escalar, certo? Vou colocar isso aqui, vou discutir com vocês uma coisa que a gente talvez tenha que modificar aqui rapidinho. Θ barrado, gama mi. Θ barrado, gama mi, C, alfa, a mi. Tá? Tudo que é linear em θ, né? A gente pegou o termo linear em θ. A gente tinha feito essa decomposição aí por conta daquela análise de teoria de grupo, e aqui mais um meio θ barrado e θ. Eu vou estar mudando a notação, vou chamar esse cara aqui de lambda alfa. Estava chamando de zeta alfa, agora eu vou chamar de lambda alfa, tá? Então, isso. A parte simétrica, a parte simétrica. Isso. Obrigado. Então, isso aqui dava para nós, a gente tinha visto, né? Se esse férmio aqui, se esse campo fermiônico aqui é um férmio de Majorana, aqui eu tenho duas componentes de Majorana, então duas componentes que são reais, duas componentes reais independentes aqui, duas aqui, e aqui eu tenho 2, 3, 4. Então esse campo aqui, então se esse campo aqui é um espinor de Majorana, esse campo aqui é um espinor de Majorana, como esse aqui é espinor de Majorana, esse cara aqui tem que ser real, por causa da condição
condição de Majorana, esse campo aqui é real, como isso aqui é um ferro, né? Esse objeto aqui tem uma componente fermiônica. Então esse cara aqui tem que ser real, isso aqui é também real, tá? Então esse cara aqui sendo real, esse cara aqui seria o ferro de Majorana, certo? Só para dar uma olhadinha aqui o seguinte, se nós tivermos teta-ferro de Majorana, vamos colocar aqui, teta satisfaz a essa condição, teta C igual a teta, né? Então, seria Majorana. Então C, teta barrado transposto, é igual a teta. Então vamos pegar essa grandeza. Então teta satisfaz, vamos botar aqui, teta barrado. Se eu transpuser essa equação aqui, eu vou ter teta barrado transposto, C transposto, que é menos C, igual a teta transposto. Então, teta barrado é menos teta transposto, C é menos 1. Mas isso aqui é geral, se o ferro de Majorana satisfaz essa condição. Vamos pegar essa grandeza. Teta barrado, gama 3. Essa grandeza aqui é um ferro, né? Isso aqui é um espinor linha com uma matriz, quer dizer, isso aqui é um teta barrado alfa, gama 3, alfa, beta. Então aqui sobra, isso aqui é um campo fermiônico, né? Ele está assim, está multiplicando, né? Essa matriz aqui, né? Aí vai pegar isso aqui, quer dizer, isso aqui é uma matriz de uma linha de 2 colunas, e essa matriz aqui é 2 colunas, né? Vamos pegar isso aqui, vamos fazer o contrário, vamos pegar o contrário aqui, vamos fazer o seguinte, gama 3, teta barrado, gama 3, vamos pegar esse objeto aqui, gama 3, teta. Esse carinho aqui, tá certo. Esse carinho aqui é um teta alfa. Talvez aqui. Eu estou só. Esse teta barrado, ele está em um espinor. Só para poder ter consistência. Esse cara aqui é um espinor coluna. Esse cara aqui é um espinor coluna. Teta barrado, gama de C alfa. Também, né? Tá certo, é um espinor. Vamos dizer que seja. Talvez pudesse ser C. Esse cara aqui é um espinor também em coluna, né? Um teta barrado, isso aqui. Tem essa matriz aqui. Esse cara vai fazer isso. Agora tem um espinor. Talvez fosse melhor a gente escrever. Eu estou só querendo fazer uma reformulação. Como esse termo aqui tem que ser linear de teta, né? Talvez fosse melhor a gente escrever isso aqui. Eu estava pensando assim, gama 3 teta, né? Porque eu estou querendo só para. Esse índice aqui está ok, mas se a gente quiser colocar em forma de vetor coluna, esse cara aqui é um espinor de Majorana, esse cara aqui é um espinor de Majorana, esse cara aqui é um espinor de Majorana, coluna. Porém, esse objeto aqui está na forma de espinor linha, então seria melhor colocar ele na forma transposta, né? Então, a mesma coisa aqui. Esse cara aqui, ele está na forma de um espinor linha. Seria melhor a gente colocar ele sobre a forma de um espinor coluna. O que originou isso para a gente foi o seguinte: quando a gente fez a decomposição, só para lembrar aqui, quando a gente fez essa decomposição, a gente fez isso aqui. Sabe? Vamos fazer a expansão mais geral interna. Se alfa, aí aqui eu posso colocar um termo assim, termo linear interno. Então, um teta beta. Assim, ômega beta alfa. É o termo linear interno. Depois eu posso pegar um termo quadrático interno, que é esse aqui que eu chamei de lambda alfa. Aí a gente veio para essa análise aqui, esse campo aqui. Então aqui eu tenho esse objeto aqui tem 4 componentes, né? É uma matriz 2 por 2. Tá. Então tem 4 componentes aqui, e aqui eu tenho 2 componentes daqui com 2 daqui 4. Então assim tem 4 componentes. Aí a gente decompôs esse ômega beta alfa numa parte antissimétrica, e a parte antissimétrica em 2 dimensões é o epsilon beta alfa vezes um escalar. Essa é a parte antissimétrica. E a parte simétrica, a matriz simétrica, vou botar aqui uma matriz simétrica em alfa beta vezes uma matriz simétrica, a parte antissimétrica. Eu fiz isso aqui é a matriz simétrica. Agora, quem é essa matriz simétrica? Então, nós vimos que C, né, é a matriz devido à conjugação de carga, C gama bi transposto C menos 1
é igual a menos gama mi. Eu multiplico isso aqui por C. Então isso aqui é a mesma coisa que gama mi, C transposto, um sinal menos, né? Porque C transposto é menos C, gama mi transposto, igual a gama mi C. Então a gente viu, a matriz gama mi C é uma matriz simétrica. Então essa matriz aqui é uma matriz 2 por 2 simétrica. Então eu vou expressar essa matriz aqui, ela como sendo alguma coisa também, que essa matriz é simétrica, como essa matriz aqui é simétrica. Então nós resolvemos chegar aqui, e aí esse termo aqui, isso aqui vai multiplicar o termo linear interno, vai multiplicar esse termo teta beta aqui. Isso, então acho que a gente poderia ter feito o seguinte, gama mi C, eu vou dizer o que essa matriz aqui, ela seria gama mi C beta alfa, essa matriz aqui é simétrica, isso aqui é simétrico, isso aqui é simétrico, colocaria aqui o nosso amigo. Essa é a ideia que a gente estava tendo. Nós estamos em. Então, tá, essa matriz aqui, gama mi C, ela vai pegar o A0 e vai pegar o A1. Né? Aqui eu tenho um outro escalar. Então, fica me faltando um outro escalar. Quer dizer, qual é a outra matriz que eu tenho que é simétrica em 3 dimensões? A matriz gama 3. A gente tinha visto a matriz gama 3, ela é gama 0, gama 1. Isso? Pegar lá o quadrado, gama 0, gama 1, gama 0, gama 1. Então esse cara aqui é de comuta, esse cara aqui dá 1, então isso aqui vai ficar um sinal menos. Então gama 0 ao quadrado é 1, gama 1 ao quadrado é menos 1, então essa matriz aqui está certa, o quadrado igual a 1. Aí, se nós pegarmos essa propriedade, né, C, gama 3 transposto, C é menos 1. Isso aqui é C, gama 1 transposto, C é menos 1, C, gama 0 transposto, C menos, só usando a propriedade de conjugação de carga. Então, isso aqui é menos gama 1, isso aqui é menos gama 0. Então, fica gama 1, gama 0, é igual a menos gama 0, gama 1. Então, a matriz gama 3 satisfaz a essa condição. C, gama 3 transposto, C é menos 1, igual a menos gama 3. Então, a mesma coisa, eu multiplico aqui por C, e aí aqui eu posso escrever isso aqui como sendo menos gama 3C transposto, igual a menos gama 3C. Então, a matriz gama 3C também é uma matriz simétrica. Então, eu poderia chegar aqui e dizer, essa matriz aqui é simétrica, essa matriz é simétrica, eu posso escrever ela dessa forma, mas a matriz gama 3C beta alfa. E aqui, como isso aqui como isso aqui não tem uma grandeza escalar, eu boto aqui o chamado, eu acho que de um monte escalar que eu chamei de Ki. Então foi isso que a gente acabou fazendo. A gente fez essa análise tensorial, né? Essa análise do que é esse tensor, um tensor de rank 2, no espaço dos espinores. A gente quebrou ele de uma parte antissimétrica e de uma parte simétrica. A parte antissimétrica é um escalar e a parte simétrica é um vetor e um escalar. Então, estou achando que era melhor a gente fazer o seguinte, escrever isso aqui desse modo. Ó. Em vez de botar θ barrado gama 3, vamos botar gama 3 θ, assim. Ó. Gama 3 θ. Vamos corrigir isso aqui. Então, em relação às aulas anteriores, porque para padronizar, colocar isso tudo aqui sob a forma de um vetor coluna, gama 3 θ, então o vetor coluna, e aqui é a mesma coisa. Em vez de colocar θ barrado gama mi C, colocar gama mi C, que aí vai produzindo isso aqui, ó. A gente vai pegar o θ beta, gama mi C, beta alfa. Então fica, tanto faz aqui. Como isso aqui é simétrico, tanto faz, é beta alfa como alfa beta. Então eu boto gama mi C, fazer o seguinte, vou colocar aqui gama mi C, θ, componente alfa, a mi, e o θ barrado, θ lambda. Dessa forma, então, fica tudo melhor. Vou apagar isso aqui. Claro, só para poder ficar padronizado. Quando terminei a aula passada,
Falei com vocês que provavelmente a gente precisaria rever um pouquinho a maneira como nós escrevemos esse supercampo, só para padronizar. Então, esse cara aqui tem a estrutura de um vetor coluna, esse tem a estrutura de um vetor coluna, isso é um vetor coluna, isso é um vetor coluna, isso é um vetor coluna, e isso é um vetor coluna de duas componentes, tá? Vamos só agora ver o seguinte, gama 3 θ, qual é a propriedade de gama 3 θ sobre conjugação de carga? Tá? Então, quem é conjugado de carga dele? Conjugado de carga dele, como sempre, por definição, é C gama 3 θ barrado por transposto. Né? Assim que a gente define o conjugado de carga. C barrado transposto. Então vamos fazer as operações aqui. C, então aqui dentro primeiro eu vou ter θ barrado, gama 3 barrado, transposto. Vamos ler aqui quem é gama 3. Então nós vimos que gama 3 gama 0, gama 1. Quando nós barrarmos isso aqui, gama 3 barrado, é gama 1 barrado, que é gama 1. Gama 0 barrado, que é gama 0. Barrado é sempre igual. Mas gama 0 e gama 1 eles comutam. Então, gama 3 barrado é menos gama 3. Vou colocar esse sinalzinho aqui. Aí vamos transpor. Então, isso aqui vai ficar C gama 3 transposto. Aí, aqui um sinal menos. θ barrado transposto. Mas então vamos colocar aqui o C menos 1, C. Aí nós tínhamos visto que C gama 3 transposto, C menos 1 é menos gama 3. Acabamos de ver agora. E C θ barrado, certo? C θ barrado transposto, isso aqui é maiorando. Isso aqui é o θ. Crescimento. Então a gente está vendo, realmente, gama 3, se θ é maiorando, gama 3 θ é maiorando. Então está certo. Se esse figura aqui é maiorando, isso aqui é maiorando, claro, esse por construção é maiorando, e esse automaticamente sai maiorando. Agora a gente tem que ver que isso aqui também seria maiorando. Tá? Então gama 3 θ, se θ é maiorando, então tá. Construir outro maiorando. Para poder ficar tudo consistente. Que aí, isso aqui é maiorando. Se esse cara é maiorando, como isso aqui é maiorando, então esse cara aqui deveria ser um campo escalar real. Tá? Vamos pegar agora esse estilo, gama mi, C, θ, esse aqui é um estilo. Então vamos tirar o conjugado de carga dele. Então o conjugado de carga dele, por definição, vai ser C, gama mi, C, θ, barrado, transposto. Então vamos lá, então você vai ficar C. Então, primeiro barrado, θ barrado. C barrado, gama mi barrado. Gama mi barrado é sempre gama mi. Mas tudo isso aqui transposto. Vamos ver agora quem é C barrado. C barrado é gama 0, C dagger, gama 0. Só que C dagger, a matriz C orbitária. C dagger é C menos 1. Isso aqui é gama 0, C menos 1, gama 0. Certo? Então vamos lá. Então, C barrado, tá certo, gama 0, C menos 1, gama 0. Vamos deixar assim, então vou deixar. E aí o C barrado transposto, então é C barrado transposto, fica assim, gama 0 transposto. C é menos 1 transposto, mas a matriz C é simétrica, então C transposto é menos C. Então vai produzir aqui um menos C é menos 1. Aqui eu vou tirar o transposto da inversa, mas o transposto da inversa é o inverso da transposta. Vai no sinal menos. E aqui gama 0 transposto. Vamos colocar as coisinhas no lugar. Então isso aqui ficou para nós C, θ barrado. Aí nós vamos ter gama 0, aí aqui tem um sinal menos, por causa da continua. Vamos primeiro transposto. C, gama mi transposto. Aí ficou C barrado transposto, que é menos gama 0 transposto, C menos 1, gama 0 transposto. θ barrado transposto. Então, primeiro transposto. Vou botar
ver se fica legal. Deixa eu aqui. Eu acho que a gente não tem. Depois a gente tem uma propriedade aqui. A gente tem o seguinte: C gama zero transposto C menos 1 é igual a menos gama zero. Tá certo. Então, se eu queria ver se a gente podia passar o gama zero para o outro. Se eu jogar essa C para cá, eu tenho que C, quer dizer, gama zero C menos 1. Gama zero C menos 1 não é nada de interessante. C menos 1 gama zero. Se eu multiplicar essa equação aqui por C menos 1, isso aqui vai dar. Então tem essa relação. Se eu multiplicar isso aqui por C menos 1, isso aqui vai ficar gama zero transposto C menos 1 é igual a menos C menos 1 gama zero. A gente podia talvez usar isso aqui. C menos 1 gama zero é igual a menos gama zero transposto. Vamos ver se é o último. Bom, da maneira como está, eu vou. Também não preciso, talvez eu possa fazer o seguinte: vamos deixar como está por enquanto e vamos colocar os 6 aí. Vamos começar a rechear isso aí no C. Então a gente põe um sinal menos global. Menos C gama mi transposto. C é menos 1, C. Coloquei a identidade. Gama zero transposto. Aí ele já encontrou o C menos 1. Certo? Tem ali. Vamos botar C menos 1, C, por gama mi transposto, C menos 1, C, gama zero transposto. C menos 1, gama zero transposto. Vamos deixar assim. E teta barrado. C menos 1, C, teta barrado, transposto. O que eu fiz? Eu coloquei a identidade aqui. E coloquei a identidade aqui. Deixei o C menos 1 como está. Agora, C, gama mi transposto, C menos 1. Então, C, gama mi transposto, C menos 1 é menos gama mi. Então, isso aqui vai ficar mais gama mi. Aí sobrou esse gama zero transposto aqui. Agora a gente tem que C menos 1. C, gama zero transposto, C menos 1 é igual a menos gama zero C. Então, gama zero transposto C menos 1 é menos gama zero transposto C menos 1 é menos C menos 1 gama zero. Então, eu poderia usar aqui que gama zero transposto C menos 1, vamos ver se vale a pena, é igual a você está usando C gama zero transposto C menos 1. C gama zero transposto C menos 1 igual a menos gama zero. Né? Mas aqui, eu já usei, eu já usei isso aqui. Ó. C gama mi transposto C menos 1 é menos gama mi. Eu agrupei isso aqui. Gama mi. Desculpa. C gama zero transposto C menos 1. Isso aqui é menos gama zero. Então tá uma boa ideia. Menos gama zero. Aí ficou aqui gama zero transposto. E aí ficou C menos 1. E aqui ficou C teta barrado transposto, que é maiorando, então fica teta. Agora, gama zero transposto C menos 1 é menos C menos 1 gama zero. Então, gama zero transposto C menos 1 é menos C menos 1 gama zero. Então, eu poderia colocar, a gente colocaria menos C menos 1 gama zero. É isso? O que eu estava precisando é que aqui ficasse gama mi, C, estou precisando produzir um C. Então, nós produzimos aqui gama zero, e aí produzimos C menos 1 gama zero. Então, vamos ver essa relação aqui. Aqui ficou, sobrou o gama zero. Então, vamos fazer de novo assim, que não coisa errada. Gama mi, C, teta. Então, eu fiz isso. Eu peguei o gama mi, juntou o gama mi C, que é simétrico, com teta. Gama mi C, então isso aqui é um espidor. Então, eu estou usando a conjugação de carga. Então, isso aqui deveria ser C, gama mi, C, teta. Barrado, transposto. C, teta barrado, C barrado, gama mi barrado. É o gama mi transposto. Gama mi transposto, C barrado, transposto, teta barrado. Perfeito. Transposto. Deixa eu apagar isso tudo aqui para a gente não confundir. Vamos voltar lá um instantinho só no C barrado. Só no C barrado um instantinho. O nosso C barrado é gama zero, C
C Dagger, gama zero. Isso, uma vez conjugação de carga é unitária. Então, isso aqui fica gama zero, C menos 1, gama zero. Então, a gente colocou, então, usou lá a propriedade. Então, ficou, da onde é que veio, onde é que nós vimos, o gama mi transposto, vamos apagar isso aqui um instantinho. O gama mi transposto, e aí C barrado transposto. Então, C barrado, a gente pegou C barrado transposto, precisou de C barrado transposto. Então, C barrado transposto é gama zero transposto, C transposto é menos 1, menos, o C é antissimétrico, então aparece a antissimetria de menos, C é menos 1, isso aqui seria transposto de C menos 1, certo? C menos 1, não, menos gama zero transposto. Pronto, foi isso que aconteceu. A gente tinha esse sinal menos aqui, gama zero transposto, C menos 1, gama zero transposto. E aqui o que estava barrado. Vocês estão ficando assim. Bom, eu estava tentando fazer isso colocando o sinal menos C. Gama mi transposto, C é menos 1. Aí a gente colocou o C, gama zero transposto, C é menos 1. Aí gama zero transposto, C menos 1, C, para poder formar o C dentro da barrada transposto da maioria. Se vocês quisessem, então, está tentando fazer isso. Então tá, essa carinha que a gente sabe, é menos gama mi, aqui vai ficar gama mi. C, gama zero transposto, C menos 1 é menos gama zero. Já estou descontando esse menos aqui. Isso tudo aqui. É o gama mi. Menos gama zero, e aí o que está sobrando para nós aqui é aquilo aqui sendo o que eu vou precisar. Agora a gente precisa ter uma maioria. Aí ficou sobrando esse gama zero, e todo C é vamos lá. C, gama zero transposto, C menos 1 é menos gama zero. E gama zero transposto C é menos 1, ele deveria ser menos C. Gama zero transposto C é menos 1, isso aqui para nós é menos C é menos 1 gama zero. Certo. E aí, será que depois a gente tem uma relação de C? Na representação de Majorana, conjugação de carga é o gama zero. Então, gama zero, gama zero, gama zero, gama zero. Na representação de Majorana, fica óbvio, a gente em nenhum momento está usando explicitamente a representação de Majorana, a gente está usando a representação genérica, mas com a condição de Majorana. Na representação de Majorana, nós sabemos que o C é o próprio gama zero. Então, isso aqui fica gama zero menos 1, gama zero para a identidade. Tem esse sinal menos aqui que compensa com esse, gama zero é C, e fica gama mi C. Na representação de Majorana fica claro que isso é o último de Majorana. Você tem que ser geral, independente da representação. E a gente, em nenhum momento, está usando o fato de que nós estamos na representação de Majorana. Então, gama mi C. Sabe que eu teria que colocar? A nossa relação de simetria foi essa aqui. Nós tínhamos C. Gama mi transposto, C é menos 1, é menos gama mi. Então a gente tem C, gama mi transposto, é igual a menos gama mi C. Tá certo? Então aqui isso aqui é gama mi, C transposto, sinal menos, igual a menos gama mi C. Tá certo? Então, gama mi C é que é a matriz simétrica. Então eu peguei a matriz simétrica. Essa matriz simétrica é alfa, beta, A, assim, contraído com o termo
C. O que a gente estava fazendo era isso, gama mi C, beta alfa, beta beta, né? Alfa, beta, tanto faz, beta beta. Então a gente está dizendo que isso aqui é um gama mi C teta componente alfa. Quer dizer, esse cara aí é um espidor de Majorana. Eu gostaria de ver, mas tudo bem, não é um detalhe, não, mas a gente não vou passar todo o meu tempo em cima disso, porque na representação de Majorana está claro que isso é Majorana, mas você tem que estar independente da representação. Eu gostaria que a gente visse que isso aí é Majorana, porque ficou, a gente está com gama mi C teta, né? Então a gente tem que produzir o gama mi C e o teta. Certo? Nós não estamos botando nada fora do lugar, que é termo de Majorana é C barrado transposto. Então, estou pegando exatamente aquele objeto, estou barrando e estou transpondo. Barrando ele, teta barrado, C barrado, gama mi barrado. Transpondo ele, gama mi transposto, C barrado transposto, isso. E teta barrado transposto. Se parece que tem alguma relação a mais de C barrado transposto, porque a gente sabe aqui. C barrado é gama zero, C menos 1, C dagger, né? C dagger, gama zero. Uma propriedade especial aí de. Esse aqui é C menos 1. Vamos ver aqui, botar C menos 1. A propriedade que a gente tem aqui é C, gama zero transposto, C menos 1, igual a menos gama zero. C menos 1 gama zero, multiplicando aqui por C menos 1, por C menos 1, menos C menos 1 gama zero. O máximo que a gente pode escrever é C menos 1 gama zero, menos gama zero transposto, C menos 1. Não vai adiantar muito, mas esse demônio sabe que o C errado pode ser escrito dessa forma. Vamos ver se isso aqui pode. Na representação de Majorana, isso é Majorana. Vamos ver se a gente consegue ver de uma modo independente da representação. Vamos ver aqui o seguinte. Então a gente vai usar essa relação C barrada e isso aqui. Mas a gente tem isso aqui. Então, ele viu que C menos 1 gama zero é menos gama zero. Vamos botar aqui C barrado. É gama zero vezes C menos 1 gama zero, que é menos gama zero transposto C menos 1. A matriz gama zero não tem propriedade de simetria, né? Porque só na representação de Majorana, mas se eles quiserem fazer de uma forma independente da representação, então isso é o nosso C barrado. Vamos usar esse caminho só um instantinho para ver o que dá. Então vamos usar aqui C, vai ficar teta barrado. C barrado menos gama zero transposto C menos 1. Isso é o nosso C barrado. Menos gama zero transposto C menos 1. O gama mi é o lugarzinho dele. Transposto. Então, isso aqui está dando para nós C. Aí tem um sinal menos, tá? Menos C, gama mi transposto. C a menos 1 transposto, que é menos C menos 1. Então fica C menos 1 de novo. Sinal menos cancela. Gama zero, transposto, gama zero transposto. E teta barrado transposto. Tá legal. Então, C, gama mi transposto, C menos 1. Isso aqui é menos gama mi. Gama zero transposto. Então vamos fazer o seguinte. Vamos botar, deixar esse gama zero aqui. Então vamos botar C menos 1, C. Gama zero transposto. C menos 1, C. Teta barrado transposto. Então, de novo, isso aqui me dá uma Majorana. Isso aqui é menos gama zero. Então, tá mais gama zero aqui. Isso aqui é gama zero. E aí a gente vai de novo com a mesma coisa. C sendo gama zero, na representação de Majorana, isso aqui inverte isso. Então isso aqui dá C menos 1. Tá? É
E aí é sempre gama mi, C, sobe o gama zero, que é o C. Então a gente consegue mostrar isso na representação de Majorana. Eu vou depois tentar ver, ou vocês também tentam ver, é uma coisa muito simples que está pegando. O que o certo? Quer dizer, eu acho que em nenhum momento a gente está usando, né, não estamos usando explicitamente a representação de Majorana, mas para mostrar isso, parece que a gente está precisando usar a representação de Majorana. Isso aqui é gama mi, C, isso aqui é um instrumento direitinho, né? Tá certo. Se eu pegasse isso aqui, teta barrado, vou pensar aqui, se a gente pegar teta barrado, gama mi, C. Tá. Transposto. Carregamos o tenor deitado. Você tem um tenor limpo, o transposto dele é um tenor por coluna. Deveria ser essa diferença, não vamos deixar. Então, não vou perder tanto tempo nisso, porque na representação de Majorana, isso deve ser um tenor de Majorana, a representação de Majorana está dando. Tem algum detalhe aí que deve ser simples, mas que está me pegando aqui. Então, vamos então, na representação, esse cara aqui é Majorana e esse cara aqui, então, sendo o real, isso aqui é Majorana. Então mais ou menos acertado. Vou botar esse aqui é Majorana. Então, temos esses dois escritores. Vamos pensar o seguinte, só o que a gente quer fazer agora? Escrever ações no superespaço. Nós já tínhamos visto, ditem para mim, por favor, aí, qual era a forma do gerador da supersimetria, que é alfa. Nós tínhamos trabalhado a forma, nós tínhamos feito a transformação do supercampo, né? O que é o delta φ? Então nós tínhamos feito o que era a transformação de supersimetria em superespaço. Então nós tínhamos esse objeto aqui, que é definido como sendo filinha, né? X mi eta menos o φ de x mi eta. Mas aí a gente implementou a supersimetria de uma forma passiva, de tal maneira que o x mi filinha de x mi teta é uma translação ativa. Então isso aqui é o φ de x' mi teta linha. E aí por isso a gente fez a variação pela supersimetria, a gente sabe que teta linha é teta mais epsilon, e sabe que o x' mi mais i, epsilon barrado, gama mi teta. Foi isso que a gente fez, né? E aí a gente fez a expansão de Taylor, que tirou, vocês podem digitar para mim a forma que a gente tirou. Porque alfa, só para poder daqui a gente tirava, quer dizer, a gente tirava isso aqui. Isso aqui é um epsilon barrado, que atuando em φ. E aí a gente leu a forma do espinor, que é alfa. Que alfa é d de teta alfa, não é isso? É esse d de teta alfa, isso aqui? Acho que é esse. Eu não sei. Será esse? Vou ver aqui, José. É esse. Eu até introduziu até derivada do Gauss também. Então, se alfa é isso aqui. É o d de teta alfa, isso. É alfa mais φ. C menos 1, gama mi, alfa. Esse já era o nosso gerador de supersimetria no superespaço. E daí a gente pegou a nossa derivada covariante, a chamada, entendemos por que tínhamos que introduzir uma derivada covariante de supersimetria, e a derivada covariante de supersimetria é d alfa mais i, C menos 1, gama mi, teta, alfa, d.
Na aula passada a gente introduziu a noção de derivada covariante de supersimetria, demonstrando uma coisa a mais. Sempre a componente mais alta do supercampo, a componente com a expansão mais alta em θ, a transformação de supersimetria dela vai ser sempre uma derivada total. Tinha entendido isso por causa dessa relação aqui. A variação de supersimetria de qualquer supercampo é o parâmetro, o gerador atuando no supercampo. Esse gerador, ele tem uma parte que deriva em θ e uma parte que acrescenta uma componente em θ. Então, quando a gente atua epsilon barrado θ aqui, a gente, quando atuar com essa grandeza aqui em cima de um supercampo, a transformação dessa componente aqui, delta lambda alfa, ou delta F nesse caso aqui, a variação da maior componente vai ser esse termo. Quando esse objeto aqui, ó, tem um θ, lembre-se que ele carrega um θ. Quando esse objeto aqui, nessa relação que está aqui, esse epsilon barrado é um parâmetro constante, simplesmente um parâmetro constante. Aqui eu tenho esse objeto aqui atuando em φ. Então, quando esse objeto aqui atuando em φ, tem duas derivadas. Vai derivar em relação a θ e a outra parte vai derivar em relação a x'. Essa derivada vai sempre atuar nos θs da expansão, mas o d rho de μ vai atuar sempre nos campos, né? Então, quando esse pedaço aqui, a gente for fazer essa operação de pegar esse pedaço aqui traz um θ. Como todos os termos com 3 θ são zero, pelo caráter graduaniano, esse termo aqui ele só vai contribuir se ele pegar termos que tenham menos que 2 θ. Quando esse termo aqui bater aqui, ou aqui, ele dá zero, porque eu vou produzir 3 θ. Maiorando, θ barrado é a mesma coisa que θ. Então ele vai produzir 3 θ. Então esse termo aqui, ele vai poder bater nos termos que tem menos θ. Mas quando ele bater no termo que tem um θ menos, quando esse carinha aqui bater, por exemplo, desse termo, ele vai formar 2 θ. Ele vai formar um θ barrado daqui com um θ de lá, e um demite isso aqui. Então, a variação desse cara aqui, na hora que eu fizer o delta φ, a variação do campo que tem derivada mais alta, tem um número mais alto de θs, ele vai vir exatamente desse termo, atuando no termo precedente a ele. Eu pego um termo com um θ só, junto com esse θ, dá um termo com 2 θs, mas uma derivada total, atuando aqui. Ou se for aqui, se eu pegar, por exemplo, esse termo aqui, com um θ só, d rho de μ, atuar aqui, quando ele bater aqui, ele vai produzir um θ de lá com um θ daqui, 2 θs, o d rho de μ S. Um θ daqui, um θ de lá, d rho de μ aqui, um θ daqui, um θ de lá, d rho disso aqui. Então, isso vai produzir um termo que tem 2 θs e é o d rho de alguma coisa, vai ser a variação desse campo. O que a gente está dizendo é isso, a variação desse supercampo, então vamos pegar a variação desse supercampo, o delta φ, vai ser delta φ mais θ barrado delta psi mais θ barrado delta isso. Então, quem é a variação de supersimetria desse cara? A variação de supersimetria desse cara vai ser lida aqui. E aí, então, quando esse termo aqui, que está aqui nesse aqui, bater aqui, ele vai juntar um θ de lá com um θ daqui e vai produzir um termo com 2 θs, que vai ser isso aqui para nós, vai ser o delta F. Então, a variação, sempre a variação da componente, vou colocar assim, a variação da componente mais alta em θ ela vai ser sempre do tipo a derivada total da componente de um θ menos, componente com um θ menos. Então, quando eu multiplicar supercampos, nós obtemos supercampos. E aí o produto de supercampos é tal que a derivada a componente mais alta dele, por transformação de supersimetria, é sempre uma derivada total. Então, ela é uma boa candidata à ação. Então, a nossa postura é essa aqui. Uma ação supersimétrica
ela deve ser sempre produzida da seguinte maneira. Como é que eu produzo uma ação numa teoria de campo? Multiplicando campos ou derivadas de campo. Num termo só, faço o monômio dos campos e suas derivadas. No superespaço, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou produzir um produto de supercampos. Eu vou pegar aqui um produto de supercampos. Num termo típico da ação. Um produto de supercampos. Claro que a derivada covariante de um supercampo, já vimos, a derivada covariante anticomuta por quê? Então, a transformação de supersimetria da derivada covariante de um supercampo, ela se transforma exatamente como um supercampo. Ela tem o mesmo padrão de transformação que o supercampo. Tá? Então, quando eu digo produto de supercampos, está implícito que é produto de supercampos puros ou de supercampos com derivadas covariantes atuando em cima dele. Não importa, é um produto de supercampo. Se eu desse produto de supercampos extrair a componente mais alta do θ, apenas vou ler a componente mais alta do θ, eu tenho certeza que eu vou ganhar uma grandeza que é desse tipo aqui. E aí a transformação de supersimetria dela vai ser uma derivada total. Então, ela é uma boa candidata à ação. Ela é um bom candidato ao lagrangiano, mas o lagrangiano não é invariante de supersimetria. Quem é invariante de supersimetria é a ação. Então, o que a gente vai pensar é o seguinte, que a ação, vou pegar o lagrangiano. Para nós, o lagrangiano vai ser, eu pego um produto de supercampos e pego a componente mais alta em θ dele. Quando eu pegar a componente mais alta em θ dele, eu tenho certeza que aquela propriedade ali vigora. Que a variação de supersimetria da componente mais alta em θ é uma derivada total. Então, a integral do lagrangiano é a ação. Então, isso só tem derivada total. Eu imagino que eu estou trabalhando com campo que cai a zero no infinito, então a ação é invariante. Então, em supersimetria, o lagrangiano não é invariante. O lagrangiano é sempre a componente mais alta de um supercampo, mas a ação é invariante. Então, quer dizer, delta de supersimetria do lagrangiano vai como uma derivada total de alguma coisa. E o delta de supersimetria, vou colocar assim, da ação, então a supersimetria é sempre uma simetria da ação e não uma simetria do lagrangiano. O argumento é esse. Tá? Então, ele quisesse convencer um pouquinho mais, só fazer o cálculo. Mas é só o que é importante é lembrar que isso é uma transformação de supersimetria. E eu sei quem é esse cara. E aí eu sei que sempre que esse cara aqui atuar num supercampo, ele vai produzir a variação de supersimetria da componente mais alta do supercampo, vai ser uma derivada total atuando na componente menos externa. Vamos fazer um teste, assim. Vamos apagar isso aqui. Pois não? Daria uma frase, por exemplo, se você colocasse materiais supersimétricos, mas num contexto topológico. Se você colocar num contexto topológico, vamos colocar assim, para você desprezar as configurações de campo lá no infinito, isso não é bom. Então você teria, nada impede, por exemplo, a gente pode supersimetrizar teorias topológicas, não tem nenhum problema. Agora, você vai ter, se você tem vamos dizer assim, uma ação que pega, quer dizer, a variação da ação, pega os seus campos no infinito, e esses campos no infinito não tendem a zero, então a gente teria que, talvez, suplementar essa ação com alguma coisa mais. Por exemplo, numa teoria topológica, a gente sempre tem uma grandeza que tem um comportamento não trivial no infinito, que é a corrente, tem uma corrente topológica. Toda teoria topológica tem uma corrente topológica. Então, provavelmente, o que você pode fazer é suplementar a atuação com algum termo que possa ter a divergência dessa corrente topológica de tal maneira que a variação que viria da ação lá no infinito cancela a variação que vem da corrente topológica lá no infinito. Mas talvez a gente tenha uma coisa mais simples ainda. Vamos pensar o seguinte, nós que estamos interessados em ter simetria da ação. Né? Então vamos pensar o seguinte, uma teoria topológica, tipo Chern-Simons, né? A gente, um modelo que a gente tem
que vai caracterizar. Né? Se eu pegar, por exemplo, vou pegar aqui rapidinho, só para a gente lembrar que o termo de Chern-Simons, epsilon, mi, kappa, a mi, dni, a kappa. Né? Então, eu posso escrever esse termo aqui, né? Se a gente colocar ele, esse termo aqui, vamos dizer, o que está associado, quer dizer, como termo de uma ação, tudo bem, né? Quer dizer, esse termo, vamos pensar o seguinte, eu tenho, nesse caso aqui, esse termo aí não é uma derivada total. Aí não é uma derivada total, porque se eu fizer uma derivada total, fizer a derivada do ia cai ao simétrico, isso aí cai a zero independentemente, mas aí eu tenho que integrar por partes, o dmi e o ganho a mesma coisa. Então, esse termo aí não é uma derivada total. Vamos dizer, se você está dizendo, vou pensar duas coisas, eu tenho termos topológicos na ação, tá? Então se eu quiser falar, Chern-Simons é um termo topológico na ação. Tá? Por exemplo, a transformação de gauge desse termo aqui, tá certo, ela é zero de qualquer maneira, né? Se eu fizer uma transformação de gauge, eu preciso aqui vai dar zero, que vai produzir um dk, mas aqui eu vou produzir um dmi alfa, e aí eu vou precisar fazer uma integração por partes, tá? E aí eu vou precisar supor, por exemplo, que o campo cai a zero no infinito. Tá certo? Então vamos dizer o seguinte, tem duas coisas aí. Vamos pensar, uma teoria, ela pode ter um setor topológico ou ela tem um setor topológico e um setor topologicamente trivial, no sentido de que você tem todas aquelas configurações de campo que não caem a zero, que caem a zero no infinito, que é um setor trivial. Mas você tem um setor topologicamente não trivial, que são aquelas configurações de campo que caem a zero, que não caem a zero no infinito. Então, se você tiver uma teoria que você tem um setor topológico e um setor não topológico, você na supersimetria, você estaria jogando, quer dizer, quando você diz que a variação da ação é zero, porque você está jogando fora os campos que caem a zero no infinito, você está extirpando as suas configurações topológicas. Você está trabalhando apenas no setor não topológico da sua teoria. Certo? Está pegando apenas, eu tenho supersimetria, sim, mas se eu me restringir ao conjunto de campos clássicos que não caem a zero, que caem a zero no infinito, aí eu garanto a supersimetria. Agora, se eu tiver configurações que não caem a zero no infinito, então essas configurações não vão me permitir ver a supersimetria. Vamos colocar desse modo. Fala aí, Berto. Mas geralmente teorias topológicas vão de um vácuo para o outro, né? Conecta um vácuo com o outro, né? Mas a impressão que dá é que vai para zero. É como um vácuo trivial, mas vai para zero porque tem uma constante vácuo do outro lado. Você pode pensar que se tivesse aí tipo um kink, né? Que você está falando, né? Vamos ver o seguinte, porque se você pega. Vamos dizer, se você pega um kink, né? Quer dizer, ele conecta o infinito com o menos infinito. Quer dizer, os campos lá no infinito não caem a zero. Eu estaria dizendo o seguinte. Se você pegar, vamos dizer, um vórtice, por exemplo, se você tiver um vórtice, então o teu campo lá no infinito não é zero, né? Se lá no infinito você tem aquele campo azimutal, o campo polar, né? E você tem o campo de Higgs também, o campo escalar tende a alguma coisa não trivial no infinito, tá? Porque ele é constante, o campo lá no infinito é constante. O que você tem, vamos pensar assim, o que você tem lá no infinito, o que você está medindo lá no infinito é o campo, não é nem a derivada do campo, é o campo. Então, eu não sei se esse argumento teu vai garantir, porque se o campo é constante no infinito, você tem um campo constante, mas a gente não sabe a derivada do campo, se ela vai essa. Então eu diria o seguinte, né? Certo? Eu acho que tem que pensar o seguinte, né? Quando eu tenho a supersimetria, vamos dizer, eu estou pegando uma supersimetria clássica, pegando uma teoria clássica. Então eu estou pegando simetrias que são da ação, não do lagrangiano. Então, meus campos devem cair a zero no infinito. Então, eu estou excluindo, certamente, essas configurações que podem ter campo não trivial no infinito. Então, eu diria, a gente vai ter supersimetria e vai fazer tratamento perturbativo normal. Os campos caem a zero no infinito
e você vai estudar a supersimetria, pode estudar perturbativamente, porque você está no regime não topológico. Eu diria o seguinte, se você quiser introduzir supersimetria no setor topológico, isso significa, isso o Humberto falou, você tem configurações de vácuo não triviais. As configurações que são solução da equação de campo, elas devem ter uma configuração não trivial no infinito. Então, quando você for quantizar... Ô, Tião, tudo bem, cara? Vamos aí. Depois você lê meu e-mail lá, tá? Emília respondeu. Legal. Mandei para você. Legal? Aí, então, quando você vai fazer, vamos dizer, se você pegar a supersimetria e você quiser levar em conta essas configurações não triviais, se você tem configurações não triviais e você quer fazer supersimetria, significa que você teria que quantizar a tua teoria em torno dessas configurações não triviais. Quer dizer, se você está pegando o setor topologicamente não trivial, então você deveria estudar a quantização em torno, quando você for olhar a supersimetria quanticamente, você vai ter que estudar em torno dessas configurações. Então eu diria que, se a gente quiser fazer supersimetria do ponto de vista perturbativo, não tem problema você ter um setor topologicamente não trivial, porque você vai fazer supersimetria perturbativamente. Então você vai estudar só as configurações, você vai estudar só aquelas configurações de campo, perturbar só em torno daquelas configurações de campo que caem a zero no infinito. Então isso justifica você fazer uma supersimetria perturbativa, você vai só estudar configurações de campo em torno do vácuo trivial. Agora, se você está querendo considerar as soluções que não caem a zero no infinito, então você está querendo introduzir as suas configurações topológicas, então certamente você vai ter que subsidiar a ação supersimétrica por mais alguma coisa. E, vamos dizer assim, isso é possível? Sim. Imagina que quando você não modifica uma ação, né? Quer dizer, quando você introduz um termo que é uma derivada total. Então, se você pegar a ação supersimétrica, que está sendo sensível aos campos no infinito, e você modificar essa ação supersimétrica por uma quadra-divergência de alguma coisa que também teste os seus campos no infinito, você pode pensar que você pode introduzir um termo que compensa exatamente a variação da ação no infinito. Então, o que você tem à disposição para fazer isso seria a corrente topológica. Então, agora, a resposta que eu estou te dando é: eu vou vir. Eu não sei, por exemplo. Eu estava pensando que, por exemplo, através de transformações de supersimetria, você poderia levar de um setor novo, daí ia quebrar suas. Pois é, isso não, exatamente, isso não pode. Um outro ponto também é o seguinte, que a gente tem que levar em conta, que você até estudou na tua tese, as cargas centrais. Quando a gente tem teorias, quando a gente tem configurações topológicas, as configurações topológicas elas geram as cargas centrais. Qual é a origem das cargas centrais? As configurações topológicas. Então, se você tiver uma teoria que tenha configurações topológicas não triviais, isso está te dizendo que você tem uma modificação na álgebra da supersimetria, você está introduzindo carga central. E se você está introduzindo carga central, o teu gerador de supersimetria já não é mais o mesmo. Você está lembrado do que a carga central faz? Você coloca um termo que é Z, né, vezes uma derivada, alguma coisa assim, né? Então, a tua pergunta é bastante sensata, eu diria, sensata é importante, eu diria o seguinte, que eu vou pensar um pouquinho melhor, mas o que eu estou entendendo é o seguinte, quer dizer, esse argumento que o Léo vou levantar contra a argumentação do Léo é o seguinte: beleza, a gente está fazendo supersimetria, então a gente está jogando fora a variação do Lagrangiano na derivada total, então a derivada total dentro da ação, ela é irrelevante porque os campos caem a zero no infinito, então a ação é supersimétrica, o Lagrangiano não. O Lagrangiano varia sim, mas a ação é supersimétrica. Aí, beleza. Isso, como o Léo falou, se eu não tiver configurações não triviais. Se eu tiver uma teoria de configurações topológicas, campos que caem a zero no infinito, que não caem a zero no infinito, então aí a minha situação é outra. Mas, ao mesmo tempo, isso que nós estamos fazendo, o DVD ter chamado a atenção, uma boa observação, é que nós estamos supondo que nós já derivamos que a álgebra de supersimetria é essa aqui. E alfa, correto? A gente tinha colocado alguma coisa assim, né? Gama mi, C, alfa, beta, período. Então a álgebra de supersimetria, ela tem essa forma. Isso é compatível com essa álgebra provém
dessa expressão que eu copiei do caderno do José, que é alfa, D alfa, menos I, C menos 1, né? Gama mi, θ, dni. Isso é a carga de supersimetria, mas essa carga aqui, automaticamente, ela está excluindo as configurações topológicas. Se eu tenho configurações topológicas, essa carga tem que ser modificada. Eu tenho que introduzir aqui o que a gente chama de cargas centrais. Modifica isso aí, e aí esse argumento deve cair. Certo? Então a gente vai, vamos analisar. O argumento é esse, mas a gente tem que apurar melhor a resposta, certo? Acredito que no livro do aquele 1000 Lessons on Supersimple, do Grisaro Rocha Siegel, eu acho que lá eles falam alguma coisa quando eles falam da álgebra de supersimetria, alguma coisa com configuração topológica, tá bom? Mas a pergunta é importante. Então isso até vocês, o Léo estudou na tese dele, mas em mecânica quântica, que a presença de configurações topológicas, se eu tenho uma teoria de campos com configuração topológica, a supersimetria dessa teoria quântica, dessa teoria de campo, mesmo clássica, ela é modificada pela introdução de um conjunto de geradores extra na álgebra de supersimetria, que são as cargas topológicas, que são as cargas centrais. Então, quer dizer, vamos dizer assim, configurações topologicamente não triviais, elas modificam a álgebra de SUSY. Então, elas introduzem uma modificação na álgebra de SUSY, que são as cargas centrais. Tá? E aí, a gente precisa, que é o gerador e o que é a transformação de supersimetria. Tá bom? Melhorar isso aqui. Tem um trabalho bastante interessante, vale a pena talvez vocês pegarem, né, que a gente pode discutir na próxima aula, que é um trabalho de supersimetria em 2 dimensões. É um trabalho do Witten e do Hollis. Tá? O trabalho do Witten e do Hollis é um Physics Letters. Acho que é 1978 ou 1979, vocês podem ver lá. E o que eles fazem? Eles estudam isso na teoria supersimétrica, de configuração topológica material. O que eles estudam são químicos. Então, o que eles têm aqui eles estudam a supersimetria com uma topologia não trivial. Então, aqui nesse trabalho, aqui, basicamente, o que eles têm, eles relacionam as cargas, CC, as cargas centrais, eles mostram que a origem da carga central está nas configurações topológicas. As configurações topológicas que ele tem são os químicos. Então, eles mostram como esses químicos, que são configurações que conectam o vácuo infinito, né, o vácuo infinito com o vácuo menos infinito, como é que isso aqui gera as cargas centrais. Tá? Então, dá uma olhadinha nisso. Esse paper é bem interessante. Está bem em cima. Oi, fala. Interessante. Esse paper é bem interessante. Ele está bem em cima dessa discussão de supersimetria em 2 dimensões. Ele é um paper de supersimetria em 2 dimensões. É o Witten Olive, eu acho que é 78 ou 79. Não fiz sincero dele. Procurar o nome do Witten é complicado, porque muito bem. O Olive já se aposentou um bom tempo, então ele publicava muito na década de 80. O Olive publicou muita coisa. Mas é mais fácil localizar o paper desse paper aí. Vocês vão ver pelo título que tem alguma coisa de supersimetria, topologia, né? Alguma coisa assim. Então, beleza. Então, a pergunta do Léo é bem relevante e a gente tentou elaborar. Aqui só apagar uma coisinha. Bom, agora vamos fazer um exercício aqui para a gente ver como é que essa coisa se aplica. Eu estou vendo aqui o seguinte, a carga de supersimetria, ela apareceu com um C-1, gama mi. Só para ver se eu estou com a dúvida, uma tema ainda do negócio. Aquela nossa relação da matriz de conjugação de carga é essa, que C gama mi transposto C-1 é menos gama mi, né? Se eu multiplicar essa relação por C-1, essa relação vai me dar o seguinte, gama mi transposto C-1 é igual a menos C-1 gama mi. E aí eu posso botar essa equação sobre a forma de um transposto. C é antissimétrica. Então, se eu escrever essa equação assim,
Então isso aqui fica gama mi transposto, C transposto é menos C, cancela, C é menos 1. C é menos 1 transposto é menos C é menos 1. Então essa equação mostra que também não só gama mi C é simétrica, gama mi C transposta é simétrica, como C é menos 1 gama mi também é simétrica. Então todas as duas são simétricas. Por que eu estou falando isso? Porque nós fizemos a expansão do nosso supercampo gama alfa, colocando aquele gama mi C, a gente tinha feito isso aqui, esse espinor aqui. Esse espinor aqui. Será que esse espinor aqui é maiorana? Então a gente tinha visto, né? Esse espinor aqui estava dando para nós maiorana se nós estivéssemos trabalhando na representação de maiorana. A gente vai querer ver isso independentemente. Estou perguntando, então, se de repente eu não teria que colocar aqui, para ficar mais óbvio, essa combinação C menos 1, gama mi, é uma matriz simétrica. De qualquer maneira. Então, talvez eu pudesse colocar C menos 1, gama mi, teta. A minha pergunta é, se eu formar esse espinor aqui, é maiorana? Colocando. Então, vamos ver. Então, isso aqui vai ficar C, aí vai ficar C menos 1, gama mi, teta, barrado, transposto. Definição de, quer dizer, conjugado de carga. Pega-se o espinor, barra, se transpõe, se multiplica por C. Então vamos usar agora as operações de barrar. Primeiro barrar e depois transpor. Então C. Teta barrado. Gama mi barrado. Gama mi. E C menos 1 barrado. Tudo isso, então, transpor. Então vou ver agora C menos 1 barrado. Né? C barrado, né? Gama 0. C menos 1. Gama 0. Sou C barrado. C menos 1 barrado, C menos 1 barrado, isso é uma outra coisa. C menos 1 barrado, pensar que isso é multiplicar. C barrado. C barrado. Menos 1. Tem identidade. Então, C barrado vai ser. Então a minha pergunta é, será que o C menos 1 barrado é o inverso do C barrado? Né? A pergunta é, será que C barrado inverso é o C menos 1 barrado? Vamos primeiro ver isso. Então vamos primeiro ver quem é o C menos 1 barrado. C menos 1 barrado está lá, C menos 1, a gente já sabe, barrado é gama 0. C menos 1 Dagger, gama 0. A gente sabe que o inverso do conjugado hermitiano é o conjugado hermitiano do inverso. Essas duas coisas comuns. Então, a mesma coisa que eu colocar C Dagger, C menos 1, não faz. C menos 1 Dagger é C Dagger é menos 1. Mas C Dagger é C menos 1, a matriz C é unitária. C Dagger é C menos 1. Então, isso aqui no final de tudo é C menos 1 menos 1. Isso aqui é C. Gama 0, C gama 0. Vamos deixar assim. C é menos 1 barrado, então está aqui. Se eu multiplicar C é menos 1 barrado, que é gama 0, C gama 0, por C barrado a menos 1, se eu multiplicar por C barrado, então só pegar C é menos 1 barrado, que por definição é isso, e multiplicar por C barrado, eu tenho identidade. Isso aqui dá identidade, isso aqui dá identidade, isso aqui dá identidade. Então a gente está mostrando que C menos 1 barrado é a mesma coisa que C barrado é menos 1. Essas duas operações também comuns. Mas de qualquer maneira eu sei quem é isso aqui. Então, C menos 1 barrado é gama 0, C gama 0. C, gama 0
zero transposto. C, gama zero transposto. C transposto. C transposto é menos C. C é assimétrico. Gama zero transposto, C transposto, gama zero transposto. Gama mi transposto. Θ barrado transposto. Então vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer. C, gama zero transposto. C é menos 1. Então aqui vamos ver o que eu posso botar. C é menos 1. C. E aqui também eu posso botar C é menos 1. C. Então tá, C, gama zero transposto, C é menos 1, menos gama zero. Então, mais gama zero. C, gama mi transposto, C é menos 1, é menos gama mi. Menos gama mi. Então, C, θ barrado transposto. Então, C, eu gostaria de ter C é menos 1, C, gama zero transposto. Vamos ver se a gente pode melhorar isso aqui. C, gama zero transposto. C é menos 1 é igual a menos gama zero. Então, C gama zero transposto é igual a menos gama zero C. Isso aqui é menos gama zero C. Então, mais gama zero C. Aí de novo a mesma coisa. Na representação de Majorana, C é igual a gama zero. Então isso aqui dá 1. Gama zero é igual a C. Gama zero é o próprio inverso. Você quer o C menos então de novo. Consegue mostrar que isso aqui é Majorana só na representação de Majorana. Não estou intrigado com isso, eu pensei que isso fosse Majorana. Aí não foi o caso. Depois a gente vê isso, né? Mas é estudou de Majorana. Eu estava pensando que essa pudesse ser a melhor maneira de fazer a coisa. Vamos voltar à nossa discussão. Então, estamos tentando montar agora. Então nós já entendemos o seguinte: se eu multiplicar supercampos, né, eu vou obter. Então vamos pegar dois supercampos φ. Então só para a gente fazer aqui, ó. Vamos pegar um φ que é, nós tínhamos colocado assim, φ mais θ barrado psi mais o meio de θ barrado θ f. Por exemplo, digamos que a gente vai multiplicar φ por φ. Vamos multiplicar, vamos tomar o quadrado desse supercampo. Então se eu pegar φ ao quadrado, isso aqui vai dar para mim φ2. Pegar o quadrado de cada termo desse, né? Mais θ barrado psi, θ barrado psi. Esse termo aqui é o quadrado da zero, que já tem 4 θ, tem 2 θ. Quando eu levar o quadrado vai ficar 4 θ. Agora, então pegamos o quadrado de cada termo. Vamos pegar os termos cruzados agora. 2 vezes φ vezes θ barrado psi, mais 2 vezes φf, então vai ficar aqui θ barrado, θ, φf. Estou fazendo os termos cruzados, tá? 2 vezes esse vezes esse, 2 vezes esse vezes esse, e 2 vezes esse vezes esse. Mas esse vezes esse dá zero, porque vai dar 3 θs. θ barrado, θ. Como tudo isso aqui é proporcional a θ, esse aqui é um termo θ3. Então é zero, porque é espinor de Majorana anticomutante. Então, o quadrado desse supercampo fica só esse objeto. Opa! Vem cá! Olha o carinho. Ei! Tudo bem, cara?